Do zero e passo a passo, vamos aprender como fazer uma planilha de controle de gastos e mensalidades aqui no Excel. Assim a gente vai conseguir ter um controle das contas a pagar e das contas pagas. E assim você vai conseguir ter um controle financeiro, um planejamento, seja pessoal ou para sua empresa. Olha só que legal as análises que a gente vai fazer e que dá para fazer a partir dessa planilha. Eu consigo ver o ano completo, ó, de 2026, e cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, até o mês 12. E depois eu consigo ver o próximo ano, 2027, e depois o próximo, o próximo e o próximo. Enfim, é uma planilha que você pode usar por tempo indeterminado. O curioso, nesse caso, olha que ficou aqui. Tá em aberto, pago e o total geral das duas coisas, né? Mas aqui no mês de janeiro, tá me mostrando que eu deixei de pagar, tá em aberto, R$ 39,90. Nossa. Aí aqui eu consigo ver, né? O que ficou em aberto, o que tá pago. Paguei R$ 10.000, mas ficou 39 em aberto. Nossa, o que será que é isso? Aqui do lado eu consigo ver as descrições das coisas, ó. Tudo que está pago e tudo que está em aberto. Mas aqui são os valores gerais, os valores de tudo. Como você pode ver aqui, ó, tem assinatura de streaming, ou ainda compra de notebook. Tem aqui água, aluguel, que são coisas, mensalidades recorrentes, a academia, enfim. Mas o que será que é esse R$ 39,90 que ficou de pagar no dia 1 de janeiro de 2026, né? É só eu vir aqui no filtro e filtrar 26, pronto, janeiro. Olha lá, vai mostrar tudo que é referente a janeiro. Então, com essa segmentação de dados, eu consigo filtrar e dessa forma saber todas as descrições, os gastos que estão em aberto e pago. E se eu colocar lá em janeiro, eu consigo descobrir o mistério. Foi uma assinatura que eu deixei de pagar. Esqueci, ó, R$ 39. Então, olha o erro que eu identifiquei aqui nos pagamentos e consegui pegar esse erro por aqui. Realmente faltou. Ele está aqui no aberto e eu consegui pegar certinho esse valor. Tudo isso só foi possível porque eu fiz essa análise aqui no Excel e a gente vai aprender como fazer também juntos. E você vai poder usar aí por tempo indeterminado e também construir essa simples planilhinha onde eu posso registrar tudo aquilo que eu tenho de gasto de forma recorrente. Todo mês eu tenho que pagar alguma coisa, uma assinatura, um controle de gasto do cartão de crédito, ou ainda pode ser algo pontual. Vou te mostrar por que pode ser algo pontual. Na descrição, ó, se você pesquisar aqui, ó, isso aqui é meu, tá, pessoal? Eu fiz aqui e construí de exemplo, mas juntos a gente vai fazer, eu e você, passo a passo, de forma 100% gratuita. Aí você vai registrar as coisas que são do seu interesse, aquilo que você precisa, para sua empresa ou para o seu uso pessoal. Ó, tem smartphone aqui dentro. Ok. O smartphone foi uma compra pontual, que eu comprei no mês 6 de 2026. Valor 3.200. Pronto, foi algo pontual, não tem uma recorrência. Mas agora, por exemplo, eu poderia ter uma recorrência aqui, que é o caso, marcar aqui, ó, academia. Ok. Olha a recorrência da academia. Tem aqui, ó, mês 1 de 2026, mês 2 de 2026. Pago, 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 pago. E aqui o resto está tudo em aberto. Por quê? Porque ainda não chegou. 7, 8, 9, 10, 11, 12, enfim. Então, é uma planilha bem legal, simples de fazer, porém que é muito eficiente para te ajudar no controle de cartão de crédito, conta paga, conta em aberto e assim vai. Só que se você não quiser fazer junto comigo, você pode também clicar no link da descrição e adquirir a planilha. Mas vamos lá, começando a fazer a planilha agora do zero. Para que possamos começar fazendo a nossa planilha de controle de mensalidades e gastos do cartão de crédito, vamos começar com a parte onde vamos anotar os gastos do cartão de crédito, tudo que gastamos. Para isso, nessa minha planilha vazia, eu vou começar com o cabeçalho. Então, lá na primeira linha, linha 1, eu clico para poder selecionar toda a linha. E então, página inicial, eu clico na caixinha de cor e vou escolher aqui uma cor diferente, ó, pode ser um verde bem clarinho. Agora, clicando na primeira célula, eu vou escrever o título dessa minha planilha. Que vai ser planilha de controle de gastos e mensalidades. Enter. Vou clicar nesse texto que eu escrevi, aumenta um pouquinho o tamanho dele, centralizo, ó, ele à esquerda e coloco uma cor verde mais escura. Posso até colocar um efeito diferente aqui, ó, usando essas configurações de layout. E na linha 2 eu posso clicar e selecionar tudo também, e em página inicial, colocar uma outra cor. E agora, na divisão de linha 2 com 3, eu posso clicar, segurar e arrastar para cima. Porque dessa forma eu consigo deixar a linha um pouquinho menor e aqui está o cabeçalho que fizemos. É muito importante também, pessoal, que lá no rodapé, você clique com o botão direito nessa aba que você fez, renomear e escreva gastos. Porque agora você consegue saber que essa daqui é a planilha de gastos. E aqui em cima vamos fazer esse nosso registro para colocar todos os gastos que vamos ter. E aqui vão ser informações bem simples, como valor na outra coluna, descrição, na outra coluna vou ter o mês, na outra coluna o ano, e então status. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessas colunas, ó, na divisão de B com C, eu clico, seguro e arrasto para a direita. Aqui C com D também aumento bastante. A coluna D também aumento, a coluna E também, e a coluna F eu aumento bastante. Então é isso. Aqui fizemos os ajustes necessários,
E o que dá para fazer agora? Começar a utilizar a planilha de fato. E para que a gente comece a utilizar a planilha, imagina só, todo mês você tem um gasto com aluguel, com plano de saúde, com academia. Só que você tem que ficar registrando e escrevendo toda hora a mesma coisa. Demora, né? Perde muito tempo, toda hora ficar escrevendo a mesma coisa. Então, pensando em automatizar esse processo, para que você ganhe tempo no seu dia a dia, dá para adicionarmos uma aba nova aqui no rodapé, clica no botãozinho de mais, botão direito, renomear, escreve listas. Aqui em listas, pessoal, é onde você vai cadastrar todos os nomes que você tiver no sentido de gastos, tudo que você tiver de gastos. Exemplo, vamos começar com o primeiro nome, que vai ser descrição, Enter. E eu posso começar a colocar algumas descrições, não precisam ser todas. À medida que você for usando a planilha, você vai cadastrando, não tenha pressa. Coloca algumas que são mais importantes para você. Se você não lembrar de todas, depois se cadastra, não tem problema. Vou colocar aqui a primeira de todas, que é aluguel. Depois vou colocar plano de saúde e vou colocar também academia, por exemplo. Pronto, está faltando um monte de gasto ainda recorrente, um monte de mensalidade que eu tenho. Exemplo, assinatura, TV. Enfim, um monte de coisa. Você vai colocando aqui, cadastrando todas as mensalidades e as assinaturas que você tem. Feito isso, vamos selecionar tudo, ó, clica e seleciona no que você fez e clica aqui em cima no inserir. E então, tabela. É muito importante, pessoal, você marcar que sim, sua tabela tem cabeçalhos e clicar no OK. Agora já temos o cadastro dessa lista que fizemos. O que eu vou fazer? Vou transformar essa lista, que já escrevemos uma vez cada coisa, numa lista para poder selecionar aqui dentro dos gastos. Toda vez que eu clicar na descrição, aquela lista vai aparecer para mim. Dessa forma fica muito mais fácil. Eu só clico e seleciono o que eu preciso, sem precisar ficar escrevendo toda hora a mesma coisa. Então aqui na descrição, na primeira célula, eu venho em dados, e lá na direita eu vou em validação de dados. Nessa janelinha nova, ao invés de usar qualquer valor, eu vou trocar para lista. E aqui dentro, pessoal, eu vou colocar aqui ó, uma fórmula no Excel que vai nos ajudar muito a pegar aquela lista e colocar aqui dentro. Porém, muita atenção, muito cuidado, porque você tem, ó, vou até clicar no cancelar, você tem que saber o nome da sua tabela. Como assim, professor, o nome da minha tabela? Cada tabela que você fizer no Excel tem um nome. E essa daqui que fizemos, ó, clica na tabela, vem aqui ó, em design, design da tabela, porque lá na esquerda está aparecendo o nome dessa tabela. E o nome dela é tabela 1. Então, o que eu vou fazer? Aqui na lista, descrição, dados, validação de dados, eu vou ter que usar aquele nome. Qualquer valor, troco para lista. E agora que vem, calma, vamos lá, igual, eu vou colocar aqui, pessoal, igual indireto. Eu escrevo a palavra indireto, que é uma fórmula do Excel. E então, abro parênteses e abro aspas. E aí eu escrevo exatamente o nome daquela tabela, que é tabela 1. Fecho aspas, fecho parênteses. E clico aqui no OK. Pronto. Agora, toda vez que eu clicar na descrição, eu consigo abrir aquela tabela aqui. Aí fica mais fácil eu clicar e selecionar o que eu preciso. E digamos que você cadastre um item novo, uma descrição nova, porque, como eu falei, eu não coloquei tudo que eu tenho aqui. Então, à medida que eu for usando, eu vou colocando coisa nova. Tá vendo que ele tá aluguel, plano de saúde, academia, assinatura de TV. 4 coisas. Mas, se eu voltar na minha lista, é para você ir na próxima linha vazia. Ah, então quer dizer que eu vou vir aqui embaixo, na linha vazia? Não, não é aqui embaixo. É logo abaixo da sua tabela, tá bom? Na primeira linha vazia. E aí você escreve a nova informação que você tem. Vamos pensar aqui, tem um gasto que vai ser conta de luz. Digamos que está passando no cartão também. Enter. Uma mensalidade que tem. Quando você digita e dá um Enter, já faz parte da tabela também, ó, já está automático. Ah, o meu não ficou, professor. Tá bom. Então aqui no cantinho você pode clicar e arrastar para baixo, porque assim você consegue aumentar manualmente a sua tabela. Quando você voltar nos seus gastos e clicar na descrição, você consegue selecionar todos os gastos, inclusive o gasto novo que você adicionou. Então veja que ficou bem conectado uma coisa com a outra. Adiciona lá, já vai aparecer aqui para você também. Assinatura de TV. Então o valor é R$ 49,00, Enter. Como estamos falando de dinheiro, é legal pegar esse valor aqui e na página inicial colocar ele em dinheiro. Ó. Pronto, já fica certinho. Então, assinatura de TV, de qual mês e ano se refere essa mensalidade? Ah, se refere ao mês de janeiro de 2027. Beleza, então tem que colocar essas informações aqui. Como é que eu faço isso? Mais uma vez, podemos ir lá nas listas e criar uma lista para nos ajudar. Uma lista chamada de mês e uma lista chamada ano. No mês, pessoal, eu não vou ficar aqui o dia inteiro escrevendo janeiro, fevereiro, março, abril e blá blá blá. Então, uma maneira bem legal, até daria para você criar aqui uma sequência que vai de janeiro a dezembro, mas fica até mais fácil, mais rápido. Colocar número de 1 a 12, ó, 1, 2, 3, porque é muito mais fácil, né? Você tecla uma coisa só e já está certo o mês.
Vou selecionar essa sequência de 1 a 3, clicar no cantinho e arrastar para baixo, porque assim o Excel continua a sequência para mim. Ih, mas puxou até o 17. Na verdade era só até o 12. Então eu seleciono o que passou e dou um delete. Pronto. Agora eu seleciono tudo que eu fiz e mais uma vez, tá? Inserir, tabela, e sim, minha tabela tem cabeçalhos, que é o nome que está aqui em cima. Ok? E, pessoal, já aproveitando o design da tabela, essa minha tabela é chamada de tabela 2. Agora vamos lá para o ano. Ah, professor, eu quero usar essa planilha aqui para esse ano, 2026, 2027, 2028, usar bastante tempo. Então seleciona aí vários anos, clica, segura e arrasta para baixo. Ó. Aí você consegue usar por um tempão. Seleciona tudo, vem aqui no inserir, tabela, minha tabela tem cabeçalho, sim, ok. E essa daqui é a tabela 3. Pronto. Agora, pessoal, a gente pode voltar aqui para os gastos e cadastrar também aquelas listas aqui. Por quê? Porque você só vai clicando em tudo, ó, clica e já vai registrando tudo, fica muito mais fácil, né? Não precisa ficar digitando as coisas e tudo mais. Então aqui no mês eu clico em dados e então validação de dados, qualquer valor eu vou trocar para lista e aqui dentro da fonte eu vou fazer a mesma fórmula que usamos antes, igual indireto, abre parênteses e abre aspas também, porém agora eu vou usar a tabela 2, fecho aspas, fecho parênteses, enter. Então aqui já está o mês certinho para eu escolher. Ó. Assinatura de TV do mês 1. Qual que é o ano? Vamos lá, cadastrar, validação de dados, qualquer valor, lista. E aqui eu vou usar igual indireto. Abre parênteses, abre aspas, tabela 3, fecho aspas, fecho parênteses, enter. E aqui eu seleciono o ano daquela tabela. Vamos considerar que é 2026, por exemplo. E o status. O meu status, no meu caso, o que eu quero fazer aqui é só duas opções. Ou pago ou em aberto. Então, pessoal, aqui pode ser até mesmo de forma manual essas opções. Eu vou aqui na direita, validação de dados, e eu mesmo vou escrever isso. Como é duas coisinhas só, não precisa ficar criando uma lista para isso. Qualquer valor, lista, e aqui dentro eu vou escrever pago, ponto e vírgula. O ponto e vírgula é o símbolo do teclado que me permite colocar uma outra opção. E eu vou continuar escrevendo em aberto. Ok. Agora eu consigo escolher se esse pagamento, se essa mensalidade está paga ou se está em aberto. Vamos deixar tudo em aberto por padrão, tá bom? Depois a gente configura mais coisas. Agora que finalizamos, pessoal, essa nossa tabelinha, o funcionamento está ok, mas ainda tem coisa a mais para fazer para melhorar. Por quê? Se você vier aqui na próxima linha, não tem ainda, ó, cadê a caixinha aqui para você selecionar a lista de descrição, o mês e o ano? Não tem nada, ó. Só tem na célula de cima e na de baixo, não tem. Então é muito importante que a gente faça essa tabela funcionar para as demais linhas também. E para fazer isso, vamos ter que fazer uns ajustezinhos aqui de layout e tudo mais. Só que antes da gente fazer isso, deixa eu clicar aqui ó, no status, onde eu tenho em aberto, clico nele e vou vir aqui ó, página inicial. Por quê? Toda vez que tiver em aberto, eu quero ficar amarelo. Toda vez que tiver pago, eu quero deixar de verde. Então é por isso que eu vou fazer essa configuração aqui, porque fica mais fácil. Você bate o olho e já sabe do que se trata. Formatação condicional, regras, é igual a. Se eu tiver uma coisa que é igual a em aberto, veja, tem que escrever certinho. O que você escreveu aqui, tem que escrever aqui também. Eu quero fazer o preenchimento de amarelo. Ok. E se tiver pago? Então, formatação condicional, regras, é igual a, tem que deixar pago. E aqui no preenchimento eu coloco verde. Ok, pronto. Agora sim, pessoal. Tudo certinho. Pago em aberto. Vou selecionar tudo. Posso, inclusive, aqui no alinhamento, deixar tudo organizado ao meio, para ficar mais centralizado. Olha que legal que fica. Clico aqui em bordas, todas as bordas, e também inserir uma tabela. Porque a tabela tem um monte de benefícios, como a gente viu, né? Então vamos marcar que sim, minha tabela tem cabeçalho e clicar no OK. Agora temos mais uma tabelinha no Excel. Agora fica muito fácil, pessoal, de eu conseguir fazer o cadastro das mensalidades que eu tenho. Digamos que essa assinatura de TV, vou mostrar para você como que você pode fazer o cadastro já do ano inteiro, para qualquer coisa que você tem, tá bom? Vou fazer dois exemplos. A assinatura de TV eu vou pagar ela o ano inteiro. Então ela vai ser R$ 49,00 sempre. De qualquer forma, se você clicar na próxima linha vazia e colocar 49 e dar um Enter, sempre começa com o valor, tá bom? 49, Enter, 49, Enter. Veja que a tabela já vai cadastrando novas linhas para você. E aí você consegue, ó, clicar aqui, selecionar a descrição, fica bem facinho, né? Bom, assinatura de TV do mês 1, aqui vai ser do mês 2, aqui vai ser do mês 3, aqui vai ser 2026, aqui embaixo também. E digamos que aqui esteja tudo em aberto, em aberto, em aberto. Mas nossa, professor, ficar fazendo isso na mão vai demorar pra caramba. Imagina só, eu tenho uma mensalidade que é de 24 meses, de 36 meses. Como é que eu resolvo esse problema? Então vou te mostrar uma solução bem legal para te ajudar bastante. Você concorda que os R$ 49,00, assinatura de TV,
vai se repetir para todas as linhas. A única coisa que pode ser que mude aqui é o mês, o ano e o status. Porque o status ele pode mudar de em aberto para pago. Então vamos deixar aqui, ó, por enquanto, tudo em aberto, tá bom? Vamos fazer o primeiro cadastro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse 49, ó. Clico aqui nesse 49, tanto faz, pode ser até no primeiro, não tem problema. Copio. Como que eu copio uma coisa no Excel? Utilizando Ctrl C. Depois a gente vai usar o Ctrl V. Só para você saber quando eu falar, tá bom? Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C para copiar. Seleciono um punhado aqui de células. Ctrl V para colar. Pronto. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou selecionar a assinatura que está aqui em cima. Ctrl C. Seleciono um punhado de células. Ctrl V. E o mês? Ah, o mês não. O mês vai mudar, né? Então o que eu posso fazer? Clico nele no cantinho e arrasto para baixo. Ih, professor, mas aí ficou tudo igual a 1. Nossa, eu vou ter que ficar mudando aqui na mão? 1, 2, 3. Complicado, né? Então, peraí. Seleciona aqui, ó, 1, 2, 3 que você fez, no cantinho da célula. Você clica, segura e arrasta para baixo. Porque aí você consegue descer uma sequência do Excel. Só tem que tomar cuidado se a sequência passar de 12. 13, 14, 15. Passou de 12, o que você pode fazer? Seleciona lá do começo de novo, ó. Seleciona do 1 ao 12, Ctrl C para copiar. Clica aqui embaixo, Ctrl V. Pronto. Colei mais 12 meses. E o ano? O ano vai ser 2026 para todo mundo. Ó. Então copia, seleciona até o final, Ctrl V. Só aqui que vai mudar, né? Ó. Aqui é o mês 1, só que é 2027. Copio, Ctrl C, seleciona tudo, Ctrl V. Esse restinho aqui também, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. E agora tudo que está em aberto, ó. Ctrl C, seleciona tudo, Ctrl V. Então pronto, consegui cadastrar aqui a assinatura de TV para 2 anos já. Já ficou o ano inteiro atual e o próximo ano. E à medida que eu for pagando, exemplo, eu paguei aqui o mês 1. Eu clico, venho, pago. Esse aqui, clico, tá pago. Esse aqui tá em aberto, aí eu paguei o outro. Enfim, agora eu só vou clicando e marcando o que já foi pago. Fica muito mais fácil de controlar. E se eu tiver uma nova assinatura, uma nova mensalidade, como é que eu coloco aqui? E depois como é que eu posso organizar isso daqui por data? Eu venho na próxima linha vazia. Exemplo, agora eu tenho uma mensalidade de R$ 99,00. Enter. Que é referente à academia. Então clico aqui e seleciono academia. Aqui eu estou no mês 3, tá bom? Vou colocar mês 3 porque comecei no mês 3. E aqui eu vou colocar 2026 e tá em aberto. Vou deixar tudo em aberto por enquanto, pessoal. Aí no cantinho do em aberto eu clico, seguro e arrasto para baixo. 2026, clico, seguro e arrasto para baixo. Seleciono o valor e academia, clico, seguro e arrasto para baixo. Opa, olha lá, ó. Fez uma sequência, né? Ao invés de copiar certinho. Então nesse caso eu posso voltar aqui o que eu tinha feito, ó. Clica na setinha aqui de cima. Seleciona esses dois, copia, seleciona tudo aqui embaixo, ó. Cola, pronto. Ctrl C, Ctrl V. E esse 3 aqui, no próximo vai ser 4, certo? Já fiz a sequência? Seleciono os dois, clico, seguro e arrasto para baixo. Aí, ó, consegui cadastrar para o final do ano inteiro, rapidinho. Então assim, pronto, já resolvi, já cadastrei o ano inteiro aqui da academia. Agora a única coisa que eu vou ter que fazer é, quando chegar o mês 3, vem aqui, ao invés de em aberto, coloco pago. Pronto. Ah, e se eu quiser organizar isso aqui em ordem de data, como é que eu faço? Você vai fazer duas coisas. Você vem aqui no mês, clica, classificar de A a Z. Pronto, aí ficou organizado. Ó. Mês 1, depois é o mês 2, depois é o mês 3, depois é o mês 4. E se você quiser também organizar por ano, você clica e coloca de A a Z. Resolveu, ó. Fica a data certinha, uma embaixo da outra. Inclusive a assinatura de TV, ó. Tá aqui, ó, janeiro, fevereiro, março de 2026. E depois vem a academia. Aí depois vem o mês 4. Então tá tudo certinho. 2027 fica lá para baixo, ó, depois de 2026. Bom, pessoal, depois que você fizer esses vários registros de controle de gastos e mensalidades, vou dar um pequeno pause no vídeo e vou te mostrar como que vai ficar uma versão final simulando um longo período de preenchimento. Pronto, pessoal, cadastrei um monte de informação aqui nessa minha planilha de controle de gastos e mensalidades. E tem bastante coisa aqui, ó, que tá pago, bastante coisa que tá em aberto. Só que começar a ir lá pro final, ó, que vai ficando mais pro final do ano, tá tudo em aberto. Por quê? Porque não chegou ainda a data, né, para pagar nada. O interessante é que tem coisas que você pode registrar uma vez só, que não são recorrentes, né? Exemplo aqui, ó, compra de smartphone. Vamos fazer o seguinte? Vamos clicar aqui em cima no filtro, ó, na descrição, e selecionar só esse smartphone que tá lá. Ok. Olha que interessante, ele só tem uma parcela, foi direto, 3.200. Uma pancada só. Mas não tem problema, então você pode usar essa planilha para registrar só algo pontual, ou para registrar uma recorrência, mensalidade, semana, mês a mês, né? Ano por ano, enfim, várias linhas. Vou clicar aqui na descrição e limpar filtro, pronto, para voltar como estava antes. Aqui nas listas aumentou um pouquinho também, ó, ficou um pouco maior, ó, as descrições que eu coloquei. Mas agora o que eu quero fazer é o seguinte, queria mostrar para vocês uma maneira de eu poder analisar melhor esses dados que eu tenho aqui. Até porque, beleza, aprendemos a fazer esse registro para poder ver o que foi pago, o que ainda está em aberto, né, que vai vencer, ou seja, contas pagas e contas a pagar.
Mas como que eu verifico a questão dos valores? Quanto que eu paguei em janeiro? Quanto que eu vou pagar nos próximos meses? Queria ver isso certinho. Então aqui, pessoal, eu vou clicar no inserir. Primeiro, você clica dentro da sua tabela, tá bom? Inserir tabela dinâmica e simplesmente clica no OK. O que o Excel vai fazer? Ele vai abrir para você aqui embaixo uma nova janela que você pode clicar com o botão direito e renomear e chamar de resumo. Aqui no resumo é onde a gente vai fazer as análises. E essas análises são feitas com a tabela dinâmica. Basicamente, o que você precisa fazer é pegar uma informação aqui de cima e colocar ali nos campos. Então vamos começar com o seguinte, pessoal. Vou pegar aqui o ano, pego, seguro e coloco dentro das linhas. O que o Excel vai fazer? Ele vai listar para mim todos os anos que eu tenho. No meu caso, eu só registrei 2026. Ah, mentira, professor. Eu vi você colocando 2027. Mas na hora que eu fui refazer aqui, pessoal, eu acabei deixando só 2026 mesmo, tá bom? Mas beleza, voltando aqui no resumo, já temos o ano. Embaixo do ano, pessoal, eu vou colocar o mês. Pego o mês e coloco embaixo do ano. Porque agora a gente consegue ver, ó, o ano que foi registrado e cada mês que tem dentro desse ano de 2026, ó. 1, 2, 3, 4, até o 12. Agora, dentro de cada mês, eu gostaria de ver os valores que eu gastei, tanto em aberto quanto os que foram pagos. Então aqui, pessoal, eu vou pegar o status, pego ele, seguro e solto nas colunas. Porque o Excel vai dividir para mim em duas partes, o que está em aberto e o que está pago. Se você quiser, você pode até mesmo clicar com o botão direito nessa tabela dinâmica e vir aqui, ó, opções da tabela dinâmica, e remover essa opção aqui, ó, ajustar automaticamente linhas da coluna. Não, não quero. Remove isso daqui. Ok. Porque agora, pessoal, a tabela dinâmica vai parar com essa mania que eu não gosto de ficar aumentando e diminuindo o tamanho dela. Então você mesmo, na divisão de A com B, pode clicar e arrastar para a direita ou diminuir o tamanho dela. A coluna B vai aumentar bastante e a coluna C também vai aumentar bastante. Fica mais fácil de ver assim. E a D também. Agora a gente vai conseguir ver, ó, os anos e os meses, o valor em aberto, pago e o total geral. Então deixa eu pegar aqui agora, pessoal, o valor. Pego o valor e coloco dentro dos valores, porque o Excel vai somar para mim e já vai me mostrar tudo que está pago e tudo que está em aberto em cada um dos meses. Olha que interessante. Aqui eu já consigo ver que no mês de janeiro de 2026, eu deixei em aberto R$ 39,90. Nossa, será que foi alguma coisa que eu esqueci de pagar? Pode ser. Só que o que foi pago? R$ 10.009,99. Então, olha só, fica muito bom porque a gente consegue bater o olho e saber o que foi pago e o que não foi. E além disso, dá para ver os meses futuros. Exemplo, o que eu vou ter que pagar lá no mês 10? Tá aqui, ó, R$ 9.943. Assim eu consigo ter um planejamento financeiro. Isso daqui também pode ser muito útil para sua empresa, que você sabe o que você pagou e o que você vai pagar lá no futuro. Além disso, pessoal, uma outra tabela e análise que fica bem legal, vou colocar do lado, seria, aqui você não consegue saber, me diz aí quanto que você pagou de convênio, por exemplo, ou de uma mensalidade que você fez específica, como, por exemplo, o aluguel. Você não sabe, por aqui não dá para saber, porque não está descrito cada gasto. Então vamos fazer isso, ó. Vou selecionar toda essa tabela ali por cima na coluna, clico e arrasto para a direita, copio, Ctrl C, aqui na direita eu clico, Ctrl V, pronto. Só que nessa tabela dinâmica nova, eu vou expandir um pouco mais. Então vai ficar maior que a anterior, porém, a anterior é um resumo geral e essa daqui é uma expansão. O que eu vou colocar, pessoal? Vou pegar aqui a descrição e vou colocar embaixo de tudo das linhas. Então fica ano, mês e descrição. Mas eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou eliminar, ó, esse mês, clico nele e coloco em remover, pego o ano e coloco remover também. Vou ficar somente com a descrição. Por quê? Porque assim eu consigo ver agora, vou até aumentar um pouquinho o tamanho dessa coluna, gasto por gasto, o quanto que eu tenho em aberto e o quanto que eu tenho pago. Ah, professor, mas aí você não consegue saber com essa tabela em qual mês e em qual ano cada coisa quer dizer. Tudo bem, então o que dá para a gente fazer para melhorar? Eu vou inserir, ó, análise de tabela dinâmica, uma segmentação de dados que vai me ajudar a poder filtrar somente o mês e o ano que eu quero ver. Vou clicar no OK. E, antes da gente usar essas caixinhas aqui, aqui nas linhas de cima, clica na primeira linha, botão direito inserir, mais uma vez, botão direito inserir e mais uma vez. Botão direito inserir, porque assim a gente consegue colocar um espaço vazio. Esse filtro do mês eu coloco aqui em cima, puxo ele um pouquinho aqui, ó, para a direita, e o ano também, ó, deixo aqui em cima, puxo ele um pouquinho para a direita. O ano, pessoal, eu posso, na segmentação, coluna, colocar 3, 4, por exemplo, e a altura deixar tamanho 1, e puxar ele aqui para dentro, ó. O mês eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar ali, ó, vários meses, pode ser 6, e aumentar um pouco o tamanho, 7, e arrasto para cima, pronto. Esse mês eu vou colocar ele com uma corzinha laranja, e o ano também,
E essa tabela dinâmica de baixo, eu clico nela, Design, e também coloco ela uma corzinha laranja. Porque agora eu sei o que cada coisa quer dizer. Ó. Quando eu clicar, eu quero ver só o mês 4. Pronto, vai me mostrar só as coisas referentes ao mês 4. Só o mês 12, só o mês 2, 8, 5, 1, enfim. Olha que legal, pessoal. Então aqui do lado esquerdo a gente consegue ter um resumo geral. Tudo que está em aberto e pago, em cada ano e em cada mês. E aqui a gente consegue ver por descrição, por gasto. O que está em aberto e o que está pago. Aqui nesse caso, o mês 9, não tem nada que foi pago, só está coisa em aberto. Nem tem a coluna do pago. Se eu colocasse mês 1 de janeiro, tem coisa que está aberta, tem coisa que está pago. Lembra daqueles R$39 que eu comentei do mês de janeiro? O que será que é isso, hein? Aqui, ó. Assinatura streaming. Acabei esquecendo, ó, R$39 que faltou. Então eu consegui pegar aquela falha. Então é assim que a gente consegue fazer, pessoal. E quando você inserir novos dados na sua planilha, como que você faz para estes novos dados aparecerem aqui no seu resumo? Simplesmente você clica aqui em cima em dados, atualizar tudo. Acabou, simples assim, tá bom? Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. E eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.